Pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre renascer das cinzas, como é que você pode superar e prosperar após uma perda. É sobre isso que a gente vai falar. Essa é uma conversa que é uma espécie de aquecimento para o Coragem Estoica de amanhã, ok? Então, aliás, Coragem Estoica, evento gratuito amanhã, das 9 às 13 horas, comigo, numa sala do Zoom, eu e mais centenas de pessoas que já se inscreveram. Então basta você escrever aqui, escreva Coragem Estoica para você participar. Para a gente começar essa conversa, e eu quero que você preste muita atenção, que você anote bastante se você puder, que você interaja aqui comigo, é muito importante. Por quê? Porque nós não gostamos de perder nada. Nós não gostamos de perder nada. Você já percebeu isso? O tempo todo nós queremos ter tudo o que conquistamos até aqui. Nós queremos todas as pessoas com quem nos relacionamos até aqui. Claro, pessoas que foram importantes e positivas para você. E nós não gostamos de perder nada por uma questão, e eu quero que você escreva aqui. Sobrevivência. Escreva. Sobrevivência. O nosso instinto de sobrevivência, ele faz com que a gente se apegue a tudo e a todos. E a gente vai acumulando uma grande bagagem ao longo da vida. Por isso que há tanto sofrimento quando você perde algo. Pode ser um familiar por conta de uma morte, pode ser um emprego, pode ser um bem material, uma condição social. Há um grande sofrimento quando você perde. E aqui eu quero te jogar uma pitadinha de realidade. Na vida, nós perdemos muito mais do que ganhamos. Essa é uma realidade da vida. E começa pela nossa própria vida. A cada dia que passa, é um dia a menos na sua vida. Você já parou para pensar nisso? A cada dia, você se aproxima do fim. A cada dia é um dia a menos. Se você der uma suspirada agora, dá uma suspirada. Passou já. Aquilo de 10 segundos atrás já não faz mais parte da sua vida, já passou. Então, o tempo todo a gente está perdendo. E racionalmente não faz sentido você sofrer por essas perdas. Racionalmente não faz sentido. Tudo bem? A filosofia estoica, que aliás é o nosso tema de amanhã, né? Eu vou falar no Coragem Estoica sobre como usar a filosofia para você aumentar a coragem, para você superar os seus medos. A filosofia estoica, ela trata dessas perdas com muita naturalidade. Ela trata isso como algo da natureza. Isso faz parte da natureza. Se você olhar para a natureza, presta atenção, a natureza também é um ciclo. É um ciclo que tem um começo, um meio e um fim. O tempo todo nós estamos perdendo. Só que qual é o problema? O problema vem do sofrimento. E o sofrimento, ele vem da interpretação que nós temos de um fato. Escreva aqui interpretação para você não esquecer. A grande verdade é que a gente não sofre pelo fato em si, mas sim pela interpretação que a gente dá. Quer ver um exemplo? Você pode, por exemplo, hoje, pegar, sei lá, não desejo isso para você, ok? Mas você pode, sei lá, pegar o teu parceiro, a tua parceira te traindo. Você pode hoje encontrar isso. Nossa, descobri que o meu parceiro, a minha parceira, ela está me traindo. Você vai sofrer de acordo com a interpretação que você tem dessa situação. Presta atenção. Vamos imaginar que você seja muito apaixonada por esse parceiro que te traiu. Você provavelmente vai sofrer. Por quê? Porque você é apaixonada, porque você se dedicava a essa pessoa. E aí você vai sofrer porque você se sentiu desvalorizada, porque você se sentiu humilhada.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você foi pega de surpresa, você não esperava isso. Essa pessoa era um príncipe, uma princesa, e você achava que jamais isso ia acontecer. Isso vem da interpretação que você dá ao fato. O sofrimento, presta atenção, vem da interpretação que existe aqui na sua mente. Agora vamos a um outro viés dessa mesma situação. O seu parceiro, a sua parceira, traem você. O seu parceiro te traiu. Só que você já estava de saco cheio. Você estava até sem forças para sair dessa relação, com medo. Só que você não encontrava. E essa traição, digamos, é a chave para a sua liberdade. Provavelmente o teu sofrimento vai ser mínimo ou inexistente. Por quê? Porque a interpretação que você já tinha dessa relação era uma interpretação diferente do primeiro exemplo que eu dei. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você, se você entendeu isso. Deixa eu dar um bom dia aqui para um grande amigo que eu vi aqui, Rafael Baltresca. Seja muito bem-vindo, um mestre da hipnoterapia. Aliás, Rafa, eu recebi teu livro ontem. Obrigado. Aliás, eu ia te mandar uma mensagem, vou te mandar uma mensagem hoje. Aliás, O Poder é Seu, o livro do Baltresca, que não está aqui no escritório da Genu. Eu preciso pegar aqui, tá no meu escritório. Mas eu recebi ontem. Obrigado, viu, Rafa? Obrigado. Aliás, eu depois quero falar com você para ver se a gente faz uma live aqui para você falar do teu livro. Muito legal. Quero ler uma leitura com certeza que vai ser incrível. Faz sentido para você isso? Então, o sofrimento vem da interpretação. E os estoicos falavam muito a respeito disso. Porque se você, presta atenção, quando você perde alguma coisa, é essa interpretação que você dá para essa perda que te mantém mais tempo, muitas vezes paralisada. Faz com que você muitas vezes não haja. Faz com que você, muitas vezes, entregue os pontos. Alguém aqui já viveu essa situação ou está vivendo? Coloca eu aqui, por favor, se você está vivendo isso ou já viveu isso. E essa interpretação, presta agora muita atenção que fichas irão cair, eu prometo para você. Essa interpretação que você dá dos fatos vem das crenças que você tem. Escreva aqui, crenças. Vem das crenças. E o que são as crenças? As crenças são os aprendizados, as experiências que você teve ao longo da sua vida. Tudo que você aprendeu desde a gestação. Tudo que você aprendeu desde a gestação se tornou aquilo que você acredita. Tudo bem? Então, por exemplo, se você acredita hoje que comer fast food é legal, mesmo sabendo que não é, o teu comportamento vai ser esse, você vai comer o fast food. Então, essa interpretação que você tem do mundo e desses fatos, eles estão relacionados àquilo que você acredita. Tudo bem? Então hoje, se você sofre, por exemplo, com a perda de um relacionamento, se você hoje está paralisada, mesmo com tantas evidências, escreva aqui evidências, com tantas evidências de que o seu casamento já acabou, que essa relação já não faz nenhum sentido para você, mas você não toma a decisão, é porque existe algo que você aprendeu ao longo da tua vida e que faz com que você tenha uma interpretação. Por exemplo, normalmente quem vive essa situação, e aí eu vou falar com a minha experiência como hipnoterapeuta, de milhares de atendimentos que eu já fiz, de atendimentos diários que eu faço, converso com pessoas todos os dias. Isso vem da ferida, e eu quero que você escreva aqui, a ferida do abandono ou da rejeição. É uma dessas feridas emocionais. Por quê? Porque você já viveu esse abandono. Imagina você criança. Imagine você criança
sendo abandonada emocionalmente pela mãe. Porque muitas crianças até têm a mãe junto, ok? Você talvez olhe e fale o seguinte, não, gata, minha mãe estava sempre comigo, o tempo todo estava comigo, o tempo todo estava comigo. Só que, emocionalmente não. E por que ela não estava emocionalmente com você? Porque ela tinha o contexto dela, ela estava lá brigando com teu pai, ela tinha muitas tarefas para fazer, ela estava sobrevivendo. Por isso que eu sempre digo, não julgue a sua mãe. Eu falo sempre aqui da mãe, por quê? Porque 99,99999% das causas do nosso sofrimento vem da mãe. Vem da mãe. A israelita escreveu aqui, meu pai, eu aposto com você, israelita, eu aposto com você um café, que o teu pai, com toda, nem sei a sua história, mas provavelmente contribuiu. Porém, todavia, entretanto, a mãe talvez seja a causa mais profunda. Porque, olha só, sem saber a tua história, tudo bem? Provavelmente o teu pai, vamos imaginar que o pai tenha te abandonado, o pai, isso é muito comum infelizmente, né? Numa sociedade patriarcal e machista, o pai acaba em algum momento abandonando uma família por conta de uma mulher, por conta, né, por culpa da outra mulher, mas ele abandona e ele deixa para trás uma família de origem. E aí você sofre. E por que você sofre? Porque provavelmente a sua relação com teu pai era muito forte. Faz sentido? Aí você vai falar, então, gata, meu pai vai embora, minha relação era muito forte com meu pai. Sim. Porém, a causa por trás da causa é que existe algum conflito emocional com a mãe. Porque não é natural, presta atenção, para quem viveu 9 meses na barriga da mãe, não é natural, presta atenção, não é natural que você não tenha maior relação com a mãe. Até os 7 anos, da gestação até os 7 anos, tanto a criança quanto a mãe estão vivendo no mesmo, escreva aqui, campo emocional. Por quê? Essa criança depende da mãe, lá na barriga dependia para se alimentar, para sobreviver nos primeiros meses de vida. Então quando alguém fala para mim o seguinte, gata, meu pai era o meu herói, o meu pai isso, o meu pai aquilo, nada contra, eu sou pai. Porém, não é o natural. Não é o natural. Porque se a criança teve que procurar o pai para se sentir segura, é por quê? Porque ela não encontrou segurança na mãe. E aí é a causa por trás da causa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, por isso que 99,9999% dos problemas estão relacionados com a mãe. Tudo bem? Todo sofrimento vem dessa interpretação que a gente tem do fato. Então, para a gente parar de sofrer, a gente precisa entender qual é essa interpretação que a minha mente tem de determinados fatos e por que isso aconteceu. Aonde que isso começou? Então, se eu fui, de uma certa maneira, abandonado pela minha mãe, enquanto eu não curar essa ferida emocional, eu vou sofrer. Enquanto esse vazio emocional estiver aqui comigo, eu vou sofrer. Então toda a perda se transforma numa espécie de morte. Toda perda se torna uma espécie de morte. E aí é um sofrimento muito grande, inclusive para tomar decisões. Por quê? Porque a dor da morte é uma dor, claro. Ainda mais quando você tem proximidade, é uma dor muito forte. E aí os estoicos, presta atenção, os estoicos, eles nos ensinam muito a lidar com a morte. Eles não negavam a tristeza e a dor que acompanham, claro, qualquer passagem. Não há como, você tem que, digamos, viver aquele luto. Porém,
Os estoicos olhavam para a morte como algo extremamente natural da vida. E aí você pode falar o seguinte: eu sei, gato, eu sei que todo mundo vai morrer. Só que você fica no sofrimento. Porque existe uma interpretação que faz você olhar para esse fato, a morte de alguém, a perda de um casamento, a perda de uma condição, a perda de um trabalho, como um abandono, como uma rejeição que você sofreu. E aí você fica nesse looping eterno de sofrimento. É por isso que você precisa tratar as causas. Você precisa entender aonde começou essa interpretação que você tem. Porque enquanto você não olhar para isso, você vai permanecer no sofrimento. Eu conheço várias pessoas, eu não sei se é o teu caso, eu não sei se você já viveu essa situação. Pessoas que, por exemplo, saíram de um emprego, de um trabalho que elas gostavam muito, e elas foram, sei lá, demitidas, elas, enfim, perderam aquele emprego. E elas não conseguem esquecer esse emprego, inclusive na fala. Elas falam muitas vezes sobre aquele trabalho no presente. Não, porque nós aqui, nós gostamos disso. Ela nem faz mais parte daquela empresa, daquele trabalho, daquela profissão muitas vezes, mas ela continua vivendo o presente. E isso é totalmente racional. Faz sentido isso para você? Olha só, Patrícia. Obrigado, Patrícia, por você colocar isso aqui. Olha só. Acho que tenho medo de ficar sozinha, apesar de me sentir sozinha no meu casamento. Olha só, você já sabe, olha, vamos falar aqui, Patrícia, com todo o meu amor e carinho, tá bom? Olha a irracionalidade do que você falou aqui. Irracionalidade no sentido, né, de uma loucura. Você já tem consciência que você está sozinha no seu casamento. E provavelmente você está sofrendo dessa maneira. E você não toma uma atitude. E por que você não toma atitude? Porque existe, sem dúvida nenhuma, uma interpretação dessa dor de ficar sozinha. E isso, claro, você já viveu. Presta muita atenção. Presta muita atenção no que eu vou te falar. O nosso cérebro, ele só reconhece algo que lhe foi apresentado. Então não há como, para quem, por exemplo, não viveu a ferida do abandono, sofrer ou ficar paralisada com medo de ficar sozinha. Tudo bem? Faz sentido? Yoshi, verdade, eu lembro dos meus trabalhos, saudades. Uma coisa assim, você ter saudade, ok, nossa, aquele tempo foi legal, várias histórias, eu mesmo. Eu sou jornalista de formação, nossa, às vezes me bate uma saudade da época que eu fazia cobertura, viajava, puxa, era uma coisa muito legal, mas eu não sofro mais com aquilo. Aquilo faz parte da minha história, sim, mas eu não sofro. O que eu disse aqui são pessoas que não viraram a página. E a gente fala isso também de relacionamento. Você talvez, infelizmente, tenha sido largada por alguém e você está vivendo ainda aquela história. Alguém aqui se identifica? Escreve eu aqui. Você talvez se identifique com isso. Você está nessa mesma história, nessa mesma página. Já há 10, 20 anos. A outra pessoa já está vivendo outra vida. A outra pessoa já tem uma outra família. E você continua com a raiva, você continua com a tristeza, você fica stalkeando a pessoa. Porque você sofre por conta da interpretação que você dá para esse fato. E essa interpretação vem exatamente das tuas crenças, daquilo que você aprendeu. Então, enquanto você não tratar a causa, talvez a ferida do abandono ou a ferida da rejeição, você vai continuar no mesmo lugar. É como se você, por exemplo, tivesse se separado em 2000 e nós estamos em 2023 e você continua lá em 2000. No mesmo sofrimento. Isso não faz nenhum sentido. Está na hora de você virar a página. Está na hora sim de você se preparar para isso. Porque não basta eu te falar e te motivar aqui, olha, vai lá, vira a página, vai lá, você consegue.
Não é assim que você realmente vai virar a página. Você vai virar a página primeiro, no momento que você decidir por isso. Decidir. E 2, quando você se preparar. Porque é essa preparação que te leva à ação. É por isso que coragem, escreva aqui, coragem é ação com preparação. Coragem não é algo mágico, coragem é ação com preparação. Você treina, você se prepara, você ganha conhecimentos, você se autoconhece. A partir daí, você vai agir de uma maneira muito mais assertiva. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, ó, para quem está nessa situação, vou te fazer um convite de novo. Ó. Escreva aqui coragem estoica e você vai receber ainda hoje um link para você participar desse treinamento gratuito que eu vou dar amanhã. Amanhã, dia 26 de agosto, coragem estoica, o antídoto para você superar os medos. E eu vou mostrar para você como os estoicos usavam isso para superar os seus medos. Então, amanhã o treinamento das 9 da manhã às 13 horas, não é aqui pelo Instagram. Muita gente me perguntou, é no Instagram? Não é. Por isso que você precisa entrar num grupo do WhatsApp. Só isso que você tem que fazer. Escreve aqui Coragem Estoica e você vai receber esse link, ok? Estoica, coragem estoica, não coragem histórica, ok? Coragem estoica. Para você receber esse link e participar. Gente, desculpa, agora que eu apertei aqui o botão. Obrigado, Juliana. Acho que agora voltou, né? Desculpa. Eu apertei aqui o botão na tela e eu desliguei o microfone. Diz pra mim agora se todo mundo tá me ouvindo. Perdão, gente. Apertei sem querer aqui. Todo mundo me ouvindo? Quem sabe faz ao vivo, né? Inclusive, corta o próprio som. Vamos lá, deixa eu voltar. O Sêneca, era isso que eu ia falar. O Sêneca, que é um dos pilares do estoicismo, e eu vou falar dele amanhã também, vou apresentar outros pilares da filosofia estoica. O Sêneca, ele via a morte, ele via o fim de um ciclo, não como algo trágico, mas como algo da vida. Isso é algo natural. E ele via até como uma libertação. Se você pensar na tua vida hoje, você já parou para pensar para você que, por exemplo, já tem a noção, você já tem evidências que você está num relacionamento tóxico e abusivo? Você já parou para pensar que quando você tomar essa decisão, por exemplo, de sair dele, vai ser uma libertação para você? Que você vai estar livre para viver a sua vida do jeito que você quer? Que você provavelmente vai renascer e vai prosperar? Porque você não vai ficar mais nesse sofrimento. E aqui eu não estou dizendo que, por exemplo, quando você se separa, você não vai sofrer. Claro que sim. É um período. Existe um período de luto muitas vezes. Só que a vida precisa andar. A vida precisa andar. E é isso que os estoicos diziam. A vida precisa andar e dentro dessa vida existe começo, meio e fim. E aqui uma expressão que eu quero que você conheça. Memento mori. Escreva aqui, memento mori. Que significa, uma tradução literal,
você é mortal. É para lembrar, e os estoicos usavam essa expressão, que você é mortal, que um dia você vai morrer. E por que... Opa! Achei que ia cair aqui. E por que Memento Mori é tão importante para você entender aqui? Porque se você não tomar as decisões hoje que você precisa, você está desperdiçando a sua vida. Porque um dia você vai morrer. A cada dia é um dia a menos. Os estoicos valorizavam muito o momento presente. Por isso que, se você está no sofrimento hoje, você precisa decidir sair dele o quanto antes. Por quê? A cada dia é um dia a menos. Memento Mori, você é mortal. Você vai morrer. Você vai morrer um dia. E quando você fica no sofrimento, e por muito tempo, você está se aproximando mais rápido disso. Faz sentido isso para você? Você vai sofrer até quando? Até quando que você vai ficar nessa paralisia, esperando que um milagre aconteça? Você é o milagre. Escreva aqui, eu sou o milagre. Eu sou o milagre, você é o milagre. Não vai ter um milagre externo que vai te salvar. Você é o milagre, você tem que agir. Memento Mori. Você é mortal. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega, se é que ela já não chegou para você. E você precisa, a partir de agora, entender que as decisões e escolhas são suas. Os estoicos valorizavam muito o presente. Por isso que eles buscavam uma vida cada vez menos sem sofrimento. Por isso que quando eu tenho uma interpretação que me faz sofrer, eu preciso tratar a causa. É por isso que eu preciso, muitas vezes, de ajuda. Porque você acha que sozinha você vai conseguir mudar a sua vida. Não vai. Se você, sei lá, em 40 anos até aqui você não mudou, o que te faz pensar que sozinha você vai mudar a sua vida? Qual é a lógica disso? Nenhuma. Isso. Boa, Giovana, às vezes as pessoas ficam no casamento falido pensando no que as pessoas vão falar, dando satisfação para a sociedade. Pois é. Você não tem força para dizer não. Prepare-se para falar não. Por quê? Memento Mori. Você é mortal. Os estoicos, e a gente vai falar muito disso amanhã no Coragem Estoica, eles focam muito na questão do que você controla e do que você não controla. Você controla poucas coisas, você não controla o outro. Você não controla os desejos, as escolhas da outra pessoa. Você controla a si mesmo. Ou deveria, pelo menos, se controlar, né? Deveria ter esse controle. Para de achar que vai acontecer um milagre na tua vida e que uma hora tudo vai mudar. Eu sei que muitas vezes, e aqui talvez o que eu vá te falar vai te incomodar, mas escuta de copo vazio. Talvez a tua crença religiosa incentive essa questão que uma hora, um milagre, blá blá blá. Mas tudo depende da gente. Livre-arbítrio. Você já ouviu falar nessa expressão? Claro que sim, provavelmente sim. Livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de decidir, de escolher. Por que os estoicos usavam muito o Memento Mori? Para lembrar todos os dias que se você não fizer esse dia valer a pena, é um dia jogado fora. É um dia jogado fora. Hoje a gente está terminando mais uma semana. Olha para trás para os seus 5 últimos dias, ou 4 últimos dias. Eles realmente foram felizes, alegres? Te trouxeram prazer? Ou foi uma semana de sofrimento na tua vida? Foi mais uma semana
de angústia, de sintomas ruins, de falta de dinheiro, de falta de prosperidade, de saúde debilitada. Essa foi a sua semana? E o que você vai fazer agora para a próxima? Porque essa semana que foi de sofrimento já foi, já era. E infelizmente desse jeito você se aproxima ainda mais rápido do fim. Por isso que você precisa colocar ação na sua vida. Você precisa, mais do que nunca, decidir sair do sofrimento. Você precisa decidir sair do sofrimento. Tudo começa por uma decisão. Boa, Suzana, a morte é cada dia que não se vive. É isso aí. É isso aí. Primeiro passo, decida sair do sofrimento. Ponto, não quero mais. Não suporto sofrer mais. Ponto. Não sei como fazer, ô gata. Tá tudo bem. Primeiro passo é decidir sair do sofrimento. Segundo passo, aí você vai se preparar. Aí você vai se preparar. Aí você vai buscar conhecimento, você vai fazer as pazes com a sua história. Você vai mudar essas interpretações que fazem você sofrer. Aí isso é preparação. Como eu sempre digo, ninguém corre uma maratona de 42,5 km sem preparação. E uma mudança de vida exige preparação. A Juliana que está aqui, ela faz parte da comunidade Coragem. Ela fez a última turma da blindagem emocional. E na segunda-feira ela contou pra gente uma decisão que ela vai tomar hoje. Por isso que eu até brinquei com ela. Uma decisão que ela vai tomar hoje. A Juliana está preparada para essa decisão hoje. Porque ela fez a blindagem emocional. Ela se autoconheceu. Ela entendeu e ela se preparou. Entende isso? Você precisa se preparar. Esse é o segundo passo. Primeiro decida sair do sofrimento. Depois, prepare-se. E o terceiro, ação. Nada vence ação. Escreva aqui. Nada vence ação. Nada. Absolutamente nada. Então, haja para sair do sofrimento. Para você agir, você tem que estar o quê? Preparada, você tem que ter organização. Você tem que ter direção. Você tem que ter acompanhamento, muitas vezes. Sim. Porque a gente acha que sozinha a gente vai tranquilo. Não vai. A minha vida só prosperou, a minha vida só mudou para valer quando eu tive mentores do meu lado. Quando eu tive mentores do meu lado. Que podiam, muitas vezes, falar aquilo que eu não queria. Sim. Mas eles estavam abrindo a minha visão. Boa, Mônica, seja bem-vinda. Nada vence ação. Isso, nada vence ação. E aqui, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, cada final é a oportunidade de um novo começo. Talvez hoje você esteja paralisada para sair de um relacionamento, você esteja paralisada para fazer uma transição de carreira, porque existem interpretações que te fazem sofrer. Só que você precisa enxergar uma outra coisa. Esse final é um novo começo. Assim é a vida, o tempo todo. Se você pensar, se o passado não existe, se o que já passou, morreu, você não vive de novo, você pode viver de uma maneira semelhante. Jamais será igual, ok? Jamais. É impossível você, digamos, cair num rio e nadar nas mesmas águas. Você não nada, porque o rio está ali, ó. Ele está passando. E a vida é a mesma coisa. Você pode ter uma ação semelhante, jamais a mesma. Jamais a mesma. E de uma certa maneira, todo dia, a gente nasce e morre. Todo dia. A gente nasce e morre. Só que os dias precisam valer a pena. A conta emocional, ela precisa ser positiva. Quando você olha para a sua semana
E se, digamos, a conta emocional ela é negativa, tem muita coisa errada na sua vida. E quanto mais você mantém semanas com contas negativas, são juros compostos. E talvez você esteja no cheque especial da tua vida, pagando juros exorbitantes. Alguém se identifica com isso? Você precisa sanar isso. E eu não digo que a vida será apenas felicidade e alegria. Claro que não. A vida está acontecendo. E é por isso que os estoicos, eles ensinavam a lidar bem com as circunstâncias. A lidar bem com as circunstâncias. E é isso que eu vou amanhã te ensinar no Coragem Estoica. Escreva aqui Coragem Estoica se você ainda não entrou no grupo. Você vai receber um link no seu direct para estar no Coragem Estoica amanhã, gratuito, das 9 às 13, ao vivo, conteúdo denso para você entender como superar os medos que estão te travando. Tudo bem? Deixa eu ver aqui alguns comentários da Juliana. Ah, Juliana, já comecei a dar andamento na separação, mas essa madrugada tive várias ameaças pelo celular. Decepcionada, pois pensei que conseguiria sair dessa relação tóxica em paz. Você vai conseguir. Busque ajuda. Não vá sozinha. Família, amigos, polícia. Busque ajuda. Não vá sozinha. Tudo bem? A Patrícia, Ju, até o último dia ele me ameaçou, me apavorou, mas não voltei atrás. Foi muito triste. Mas nada comparado ao que eu vivia com ele. Pois é. Esse medo das ameaças que talvez você esteja vivendo hoje, isso muitas vezes, ele não vai se concretizar. Não vai se concretizar. Por isso que busque ajuda, porque essa ajuda vai te dar um conforto maior. Vai garantir para você tranquilidade, mais tranquilidade. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, ó, lembrando, Coragem Estoica amanhã, vou colocar aqui de novo, só você escrever Coragem Estoica aqui, para você amanhã estar comigo das 9 da manhã às 13 horas. Olha, tá muito legal esse treinamento. Eu queria estar no seu lugar assistindo, mas amanhã eu vou dar o treinamento, depois eu assisto. E uma coisa, muita gente me perguntou o seguinte, ô Gato, esse treinamento vai ficar gravado? Não. Não. E por quê? Porque um dos princípios estoicos é a presença. É a presença. Então, esteja presente. Esteja presente. Para quem já entrou no grupo, hoje eu vou dar as instruções lá, tudo bem? Então, cuida do seu ambiente nessas 4 horas. Procure como se você estivesse realmente numa sala de treinamento, tudo bem? Cuide disso. Não vá assistir o treinamento fazendo outras coisas, lavando roupa, comendo, porque você não vai estar concentrada no treinamento. Tudo bem? É isso. Boa Miriam, Coragem Estoica. Vocês vão receber hoje o link para entrar no grupo. E também você pode ir na minha bio, entrar lá na minha bio. Se você clicar aqui na minha foto, aqui você vai lá na minha bio, tem um link para você participar. Tá bom? E segunda-feira, claro, teremos live da blindagem emocional mais uma vez. Eu desejo a você um lindo final de semana. A gente se vê amanhã no Coragem Estoica. E lembre-se disso. Memento mori. Você é mortal. Tá bom? Faça a sua vida valer a pena todos os dias. Grande abraço. Tchau!